vamos para a lição 21, irmãos, amém? São lições assim que a gente já foi ministrado, né? Creio que todos já sabem, né? O que deve estar tomando de posição para ficar firme contra o inimigo, né? Então, número 21. Deixa eu só achar onde é que está aqui. Lição 21, irmãos. Voltar atrás, jamais. Amém? Então, essa lição que vamos aprender hoje é algo que a gente foi ministrado aqui, né, na sexta-feira, quem esteve aqui na vigília. No sábado, né, durante o louvor aqui, a gente teve um tempo vou dizer, fomos ministrados pelo Espírito Santo, amém? E uma das coisas que nós hoje não temos mais, irmãos, é voltar atrás. Não tem como mais. Você e eu que já aceitamos a Cristo, não tem como mais voltarmos atrás. Se eu não me engano, foi o pastor Lissandro que falou, e acho que o pastor Cominho também falou no sábado, citando o texto de Eliseu e Elias. Que Eliseu passou a capa por Elias, Elias passou a capa por cima de Eliseu. Eliseu entendeu o chamado porque tinha um significado isso. E a primeira coisa que ele fez, Eliseu, Elias, deixa eu só despedir dos meus pais. E ele foi lá, queimou os carros e queimou os bois. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso, para a gente aprender aqui, irmãos? Que o passado dele até ali, ele deixou para trás. Não tem mais como ele voltar para ser de novo uma pessoa que vai levar a carroça e os seus bois. Ou seja, daqui para frente, quem eu vou seguir agora é o meu mestre Elias. Então não tem mais volta, irmãos. Se a gente for trazer para os nossos dias, figura a mesma coisa. Jesus veio, trouxe o seu sacrifício, nós entendemos isso, e passamos, não, agora eu vou te seguir, Jesus. Agora, irmãos, é o que? Ele é o nosso mestre. Então, vocês querem me seguir? Então, primeira coisa, deixa a sua vontade para lá, pega a sua cruz e me segue. Então não tem mais volta, irmãos. A gente pode até querer sair para fora, como a gente usa esse jargão, de sair para fora da igreja, ou se desviar, ou qualquer coisa assim. Irmãos, vai chegar uma hora que a gente, acho que tem um pastor lá no Brasil que ele falou assim, irmãos, você pode até perder o vício de usar droga, perder o vício de fumar, de beber, mas o vício em Jesus você nunca vai perder. Não tem como. Já entrou no nosso sangue, já entrou no nosso DNA, já entrou o Espírito Santo, já fez o que tinha que ser feito. Então não tem mais volta, irmão. Não tem outra saída a não ser seguir a Cristo, amém? Então, número 1. O seguidor de Jesus precisa andar humildemente, no temor de Deus, dirigido todo momento pelo Espírito Santo, à luz da palavra de Deus. E assim nunca cair. 1 Coríntios 10 e 12, e Tiago 4 e 6. Vamos ler aqui rapidinho, irmãos, para entender o que ele está falando aqui. 1 Coríntios 10, 12 diz assim: assim aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. É o texto que a gente leu para poder responder a pergunta lá da outra lição, amém? Tiago 4, do 6 aos 8. Todavia, ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça ao humilde. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus e ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Irmãos, esse texto aqui fala paralelo ao que, irmãos? Quem poderá subir ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e coração puro. Então é isso que está falando aqui, ó. Limpa a sua mão, e purifica seu coração. Deixa para lá as paixões desse mundo, amém? Então, aquele que seguiu humildemente ao Senhor, no temor de Deus, dirigido pelo Espírito Santo, sob luz da palavra, e assim nunca cair. Então, não tem como a gente voltar atrás, e não tem como a gente falou, de cair, de ter medo de cair. Porque se a gente fizer tudo que está aqui falando, não tem como. A gente só não resiste ao diabo, a gente só não resiste à tentação porque não quer. Porque a carne fala mais alto, Então, mas se a gente for seguir todo o manual, que é a Bíblia, não tem como a gente pecar, não tem como a gente voltar atrás, não tem como a gente cair.
né? Porque somos mais do que vencedores. É o Senhor que fala isso. Amém? Número 2. Porém, se ele vier a cair, nunca precisa voltar atrás e deixar de seguir seu mestre. Mesmo que sua falha seja muito séria, deixar o Senhor nunca é a melhor solução, como o diabo sugere. E é o que muito acontece, né? Às vezes a gente escorrega em algum tipo de pecado, não tem mais volta. Eu mesmo já pensei isso. Não foi uma nem 2 vezes. Agora não tem mais volta. Por quê, irmão? Porque o diabo te acusa. Porque você pecou. Deus não vai te perdoar, filho. Melhor você nem ir, porque não tem mais jeito para você. Eu já pensei isso. Só que depois que passa um pouco, você começa a orar, você começa a se humilhar, se quebrantar, o Senhor vem com o Espírito Santo em você, entendeu? E faz aquela restauração. Fala, não, filho, eu estou de braços abertos esperando na palavra do filho pródigo, né? Ele cometeu aquele pecado de ter pedido a sua herança naquele tempo, irmão. Era algo terrível isso, né? Porque era como se estivesse desonrando ao seu pai. E todo aquele que desonrava o pai, ele poderia mandar apedrejar, irmãos, se vocês não sabem disso. Né? Ele poderia chegar e falar, apedreja porque meu filho não está me honrando. Né? Era uma maneira de, na verdade, salvar o filho. A gente pode achar um absurdo, né, nos nossos dias, mas naquele tempo era uma maneira de proteger o filho. Né? De estar desonrando o pai, então manda para os sacerdotes, eles apedrejam, né? Mas é para quê? Para salvar aquele filho. Não era para condenação, amém? Alguma dúvida, irmãos, da Job? Número 3. Se isto acontecer, procure urgentemente o seu discipulador e se abra com ele. Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. A súplica de uma pessoa justa é muito poderosa e eficaz. Amém? Então, como eu falei, né? A gente muitas vezes peca e o diabo vem com aquela seta em cima de você e você não tem aquela libertação, digamos assim, né? Fica aquela acusação em você. Mas, Paulo, se vocês confessarem uns aos outros, né? Então vai ter o quê? Vai ter cura, irmão. Né? E aquele sentimento de culpa, aquela acusação do diabo vai cair por terra. Amém? E não só isso, mas a gente vai ser curado nessa área. Né? De repente é uma área que a gente peca muito e fala, né? Para ter cura tem que confessar alguns aos outros. Amém? Número 4. O seguidor de Jesus que desviar e nunca se arrepender corre perigos horrorosos, pois a Bíblia diz, horrível o que, irmão? Coisa, né? É cair na onde? Nas mãos, né? Do Deus vivo, amém? Isso fala em Hebreus 10, 26 ao 31. E mais, que mal e quão... Deixa eu procurar, Jeremias 2,19. E quão horrível, irmãos, é aqui. Quão horrível é abandonar Yahvé, o Senhor, teu Deus, amém? E não teres temor de mim. Jeremias 2,19 diz assim, que mal e quão horrível e amargo é abandonar Yahvé, o Senhor, teu Deus, e não teres temor de mim. Número 5. 2 Pedro 2,20. 2 Pedro 2,20 diz assim, o seguidor de Jesus volta atrás, o seguidor de Jesus que volta atrás é comparado com o que, irmão? Com o cão que voltou aonde, irmão? Ao seu próprio vômito, né? E a porca lavada aqui voltou a sujar-se, né? Aonde? No lamaçal, amém, irmão? Então a gente tem algumas advertências aqui, né, perante a palavra do Senhor. E horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, amém? E quão terrível e amargo é abandonar Yahvé, o Senhor teu Deus, e não teres temor dele. E o número 5, o Senhor Deus que volta atrás, né, fala, não quero mais seguir a Cristo, né? Ele é comparado ao cachorro, ao cão que volta ao vômito, né? E a porca que se lavou e retorna à lamação. Amém? Os irmãos acho que conhecem esses textos, né? Então nós somos comparados a isso. Amém? Número 5, irmãos.
O verdadeiro cristão que segue o Senhor Jesus humildemente, com toda a sinceridade, sempre vencerá pelo poder de Deus e nunca precisa se desviar. Esta palavra não deve nem fazer parte do nosso vocabulário, porque aquele que começou uma boa obra em nós, com toda certeza há de completá-la até o dia da volta do Senhor Jesus. A gente vai encontrar aqui esses textos em Filipenses 1:6. Vamos ver o que diz lá. Filipenses 1:6. Eu estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Tremendo isso aqui, irmão. 1 Coríntios 10:12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que pode existir. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá um livramento que possais suportar. É o texto que a gente já leu ali para responder na outra aula, amém? Judas 1:24. Deixa eu colocar aqui. Judas 1:24 diz assim: aquele que é poderoso para vos impedir de cair e para vos apresentar sem máculas e com grande júbilo perante a sua glória. Amém, irmão? Tremendo isso, hein? Então por isso que eu falo, não tem desculpa, né? Não tem como, não tem porquê a gente voltar atrás. O que nos falta realmente é o entendimento da palavra, é o conhecimento, né? Acho que Oséias diz que a gente perece por falta de conhecimento. E essa é uma grande verdade. Quando a gente não tem conhecimento da palavra do Senhor, a gente perece pelo caminho. Amém? Outro texto. 2 Coríntios 2:14. Contudo, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Outro texto para afirmar o que a gente está falando desde o início, irmão. Deus, ele nos conduz em vitória, amém? Em Cristo, e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Tudo é conhecimento, irmão. Tudo é a gente entender a palavra do Senhor, conhecer a Escritura, amém? Romanos 8:37. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Outro texto que a gente citou aí, né? A gente é mais do que vencedor. A gente precisa tomar posse disso aí, né? Por aquele que nos amou e nos ama ainda, né? Número 6, irmão. Quando os anjos tiraram Ló e sua família de Sodoma, eles lhe ordenaram a não olhar para trás. Ao ordenar que não olhassem atrás, Deus estava dizendo que seria o fim de tudo aquilo e que o coração deles deveria estar totalmente desprendido, mas a mulher de Ló desobedeceu a ordem divina. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Gênesis 19 ao 26. 19, versículo 26. Então, a gente tem muitos textos, tem muitos exemplos como esse da mulher de Ló, para a gente não voltar atrás. Foi justamente o que a gente estava comentando agora sobre Eliseu. Ele queimou e matou os bois justamente para isso, para não ter mais como ele voltar para trás. Amém? Então, muitas das vezes, como a mulher de Ló aqui, ela se prendia àquele lugar de Sodoma, porque diz que Sodoma era um lugar muito rico, né? Eles tinham muita prosperidade ali em alimentos, né? Fora as coisas, né? de moralidade sexual, né? Então essa mulher, quem sabe, ela tinha uma vida boa ali, né? Muitas das vezes a gente é assim, por ter uma vida boa, a gente começa a seguir a Cristo, mas aí já, acho que é melhor eu começa a passar uma tribulaçãozinha e fala, acho que é melhor eu voltar para a minha vida, né? Assim como o povo de Israel foi liberto do Egito, e quando eles estavam lá no deserto, Moisés, você trouxe a gente para morrer no deserto? É melhor a gente morrer lá no Egito, porque pelo menos a gente comia cebola lá. Né? Então, muitas vezes a gente está nessa condição, irmão. A gente está livre, mas está, na verdade, preso ao nosso passado, preso à nossa condição anterior, né? A gente não foi liberto disso. Por isso que a gente fala muito sobre Paulo e Silas, que está preso nas cadeias, né? E não era um lugar comum. Não sei se os irmãos sabem, mas a prisão onde Paulo e Silas foram presos, eles estavam no andar inferior.
Dizem os estudiosos, né? Que na verdade o lugar embaixo da prisão, daqueles que já estavam presos, só tinha grade. Então, acho que foi o pastor Comino que falou, né? Então, quando eles urinavam e defecavam, caía tudo em cima deles ali. Então era um lugar subsolo, digamos assim. Esse era o lugar que Paulo e Silas estavam presos, e não só amarrados, mas eles estavam presos fisicamente, mas no seu espírito, na sua alma, eles estavam libertos. Eles estavam louvando o Senhor, e aquele louvor, aquela adoração fez com que um soldado viesse a ser salvo e toda a sua família, né? Então a gente está muitas das vezes dessa forma, né? E enquanto João, como que é o nome dele? O filho de Zacarias, João, filho de Zacarias, quem que era o filho de João? Agora sumiu da minha cabeça, irmão. Me ajuda aí, pastor, filho de Zacarias, o sacerdote Zacarias, que batizou Jesus nas águas. João Batista. João Batista. João Batista, ele estava preso, amém, irmãos? Ele foi preso ali, por denunciar, né, o camarada que estava saindo com a esposa do irmão, né? E ele, preso, na condição de preso, fala: será que é Jesus você, ou a gente tem que esperar outro Messias? Irmãos, ele teve uma revelação de Deus, que ele era o Messias, e ele batizou Jesus. Então, na verdade, a condição de João só mostrou que ele estava preso fisicamente, mas também estava preso na sua alma, no seu espírito, né? Enquanto Paulo e Silas não, eles estavam presos, mas a prisão só mostrou que eles estavam libertos, né? E então essa condição que a gente está muitas das vezes, a gente está livre, mas está com a nossa alma, o nosso espírito preso em cadeias, né? E essa é a condição que a gente está lendo aqui de Ló, amém? Número 7, há muita gente que não consegue se desprender das coisas das quais Deus os libertou. Aquilo que um dia te prendeu, potencialmente ainda é um perigo. Por isso Paulo advertiu aos Gálatas dizendo: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Gálatas 5:1. É o que a gente está falando aqui agora, irmão, né? A gente está com aquele peso, aquele jugo de escravidão, né? Um jugo desigual, digamos assim, porque hoje nós somos libertos em Cristo, mas a gente ainda insiste em carregar algumas tralhas, né? A gente insiste em carregar aquele cômodo que na verdade não era para ter mais, né? Acho que eu falei aqui uma vez de um texto não, né? Uma historinha que estava passando um carroceiro, e esse carroceiro deu uma corona para um velhinho que estava com um saco, né, nas costas, muito pesado, trazendo coisa pesada nos ombros, né? Falou: você está indo para lá, vem cá, sobe aqui, eu vou te dar uma carona, né? E o velhinho subiu na carroça com um saco nas costas e ficou ali o tempo todo com o saco nas costas, né? E em determinado ponto o carroceiro falou para o velhinho: põe esse saco lá na carroça, né, para você não ter que carregar esse peso. Ele falou: não, o coitado do cavalo já está carregando nós dois, deixa que o saco eu carrego. Então, mais ou menos isso, irmãos, né? A gente está liberto, mas a gente insiste em carregar achando que, né, que precisa carregar aquilo, mas na verdade a gente não precisa mesmo. Número 8. Devemos fazer tudo para não tropeçar ou voltar atrás, como aconselha Pedro. Por isso, irmãos, ponde cada vez maior cuidado em fazer firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso não tropeçareis jamais, pois assim vos será dada ampla entrada no reino eterno do Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 1, 10 e 11. Então é o que nós já falamos também aqui, irmão. Por não saber a nossa posição, quem nós somos em Deus, como diz Pedro, a vossa vocação, fazer firme a vossa vocação e eleição, irmãos. Pedro diz que nós somos povo escolhido, né, nação eleita. Então, o sacerdócio real, ele está nos chamando de reis, né? Então, ele está em pé, cuide para que ninguém tome a sua coroa. É outro texto que está falando sobre isso também. E por a gente não entender isso, né, não pegar firme aí com a nossa vocação e eleição, a gente acaba realmente voltando atrás, a gente acaba tropeçando e a gente acaba até desistindo, né, da vocação que o Senhor tem nos dado, né, da eleição que o Senhor tem para as nossas vidas, né, de sermos chamados a sermos libertadores por uma condição a qual não faz mais parte da nossa vida, irmãos. Amém?
Alguma dúvida, irmãos, que tem aqui? Da jogo? São uma lição bem conhecida, né, de toda a igreja, mas para afirmar, né, na verdade, o que a gente já sabe, né? Muitas das vezes a gente acaba até esquecendo dessas pequenas coisas, digamos assim, né? E a gente acaba passando por tropeçar em algumas coisas por falta realmente, às vezes nem é de entendimento e de conhecimento, mas por esquecer. Né? Então por isso tem um texto que fala também, trazer à memória, né, aquilo que me dá alegria, irmãos. E para a gente ter alegria é só no Senhor. Né? A gente cantou aqui sábado, né, que a gente só se pode ser completo se a gente fizer a obra do Senhor. É só nele que a gente se completa, irmão. A gente não vai se completar mais em nenhum outro lugar a não ser nele, né? Cumprindo o propósito dele. Amém, irmãos? Está em jogo? Alguém quer falar alguma coisa? Está em jogo? Vamos estar encerrando então, irmãos, para a gente passar para a nossa próxima reunião. Amém? Molenita, não pode orar? A gente encerrar o Pai, nós te agradecemos por esse ensinamento, Deus. Nós queremos, Deus, que esse ensinamento entre na nossa mente e nós pratiquemos, Deus. Pai, nós te agradecemos, Deus, porque cada dia nós podemos aprender mais de Ti, Senhor. O Espírito Santo esteja conosco, Deus. Nos lembrando sempre, Pai, tudo aquilo que nós aprendemos, Deus, que nós não devemos esquecer no momento da dificuldade, Pai, mas que nós devemos sempre lembrar na alegria, na dificuldade, que nós venhamos praticar, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos pela alegria do irmão Roberto, Deus, pela alegria de cada um que está aqui, Deus. Nós te pedimos que o Senhor abençoe e leve em segurança na vida.